Quando a gente fala em Bruce Lee, a imagem que vem na cabeça é a de um lutador impossivelmente rápido e inovador. Mas qual era o verdadeiro combustível por trás dessa lenda? A resposta está na filosofia de combate que ele mesmo criou, o Jeet Kune Do. Muito além dos filmes, Bruce Lee desenvolveu um sistema brutalmente eficiente, focado em acabar com uma luta no menor tempo possível. Ele era um mestre em simplificar o complexo, extraindo apenas o que era mais direto, prático e devastador. Hoje, no mundo marcial, vamos desvendar o núcleo desse sistema. Você vai descobrir as 6 ferramentas de combate que o próprio Bruce Lee não apenas treinava obsessivamente, mas que eram o coração da sua estratégia de luta real. São golpes e conceitos que priorizam a interceptação, a quebra de estrutura e o controle absoluto do adversário. Se você quer entender a mente marcial de Bruce Lee, precisa conhecer esses pilares. Aviso importante: este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não-violência. A prática deve sempre ser supervisionada por um instrutor qualificado. Soco direto de liderança, Straight Lead Puncher. A execução exige alinhamento estrutural perfeito. A partir da guarda, o ombro relaxa para trás, puxando o cotovelo para uma posição carregada sem tensionar. A mão avança em linha reta, impulsionada por uma leve rotação do quadril e pela transferência de peso para a perna dianteira. O pulso permanece absolutamente reto, formando uma linha sólida com o antebraço, enquanto os nós dos dedos, particularmente o do meio, são o ponto de impacto. Os alvos primários são a ponta do queixo, a base do nariz e o centro do plexo solar, pontos que interrompem a função neurológica ou a capacidade respiratória. O ombro sobe naturalmente para proteger o queixo. A recuperação é tão rápida quanto o ataque. O braço retorna pela mesma trajetória, mantendo a guarda alta e a estrutura pronta para o próximo movimento. A potência não vem da força bruta, mas da velocidade e da precisão do alinhamento ósseo. Golpe com os dedos, finger jab. A mão não recua para carregar o golpe. Isso alertaria o oponente. Partindo diretamente da guarda, os dedos estendem-se como um chicote, com o corpo ligeiramente por trás do movimento para adicionar impulso. O alvo anatômico ideal são os olhos, buscando interromper a visão e criar uma reação de pânico. Para treinamento seguro, o foco é na precisão e no controle, mirando a ponta do nariz ou o espaço logo abaixo das sobrancelhas. A chave é a surpresa e a velocidade pura, buscando forçar o oponente a reagir defensivamente, criando uma abertura para um ataque mais potente em seguida. Chute de obstrução, stop kick. O chute de obstrução é uma versão prática e direta do stop kick, que Bruce Lee utilizava para interromper o avanço do adversário e recuperar o controle da distância. Em termos simples, é um chute curto e preciso, executado frontalmente ou lateralmente, cujo propósito é parar o movimento do oponente com o mínimo de gasto energético, defesa e ataque ao mesmo tempo. No chute frontal de obstrução, a perna da frente avança de maneira rápida e compacta, faz um contato firme e curto no corpo do oponente para travar a investida. Alvos típicos e eficazes para o chute frontal são a canela, a zona anterior do joelho, a parte baixa do quadril e virilha. Esse formato tem a vantagem de ser muito rápido e difícil de prever, porque sai da mesma linha de deslocamento do atacante. No chute lateral de obstrução, o movimento é mais de giro curto do quadril com o calcanhar ou a lateral do pé mirando a face lateral do joelho, a coxa ou o quadril do adversário. Esse formato é ideal para desestabilizar a base inimiga. Um impacto bem colocado na lateral do joelho ou na coxa reduz a mobilidade e cria uma abertura imediata para socos ou deslocamento. Por ser lateral, também tende a evitar o tronco do oponente e atacar pontos que afetam diretamente o apoio e a passada dele. A eficiência do chute de obstrução vem de 3 fatores. Curta distância de execução. O golpe não precisa de grandes aberturas para gerar efeito. Tempo de reação, por ser compacto e direto, muitas vezes interrompe o ataque antes que ele se finalize. Straight Blast, rajada direta. Mais do que uma sequência de socos, é uma investida ofensiva. O corpo avança de forma agressiva, mas controlada, com os pés deslizando no chão. Os socos, geralmente jabs e diretos, são curtos, diretos e contínuos, partindo da linha central. A sequência é direcionada a múltiplos alvos. A rajada inicial visa os olhos e o nariz para elevar a guarda adversária, seguida por golpes no plexo solar e nas costelas para debilitar o corpo. As mãos trabalham em alternância ritmada, com uma protegendo enquanto a outra ataca. O objetivo é saturar as defesas do oponente com volume alto de golpes, forçando a recuar e criando oportunidades para um golpe final de maior potência. A saída pode ser um recuo tático ou a transição para um clinch. Soco cruzado de liderança, lead hook punch. Um golpe de curta distância e poder devastador, projetado para contornar a guarda do oponente. A execução começa com uma rotação explosiva dos quadris e do torso, transferindo o peso do corpo para o pé traseiro. O cotovelo mantém um ângulo entre 90 e 110 graus. O punho viaja em um arco horizontal, mirando pontos sensíveis como as têmporas, a linha da mandíbula, a região do fígado, direita,
ou o baço, esquerda, nas costelas flutuantes. O movimento é compacto. A força vem do giro do corpo, não de um amplo balanço do braço. O punho retorna imediatamente à guarda após o impacto, minimizando a exposição a contra-ataques. Princípio da interceptação. O princípio da interceptação é a essência da filosofia de combate de Bruce Lee. Diferente de um bloqueio tradicional, essa técnica não é sobre reagir, é sobre agir no momento exato em que o oponente inicia seu ataque. O objetivo é interceptar o movimento adversário ainda em sua fase inicial, cortando a ação pela raiz. A execução começa com leitura corporal e timing preciso. No instante em que o oponente inicia um avanço ou golpe, o praticante faz um movimento sutil de ajuste de distância, muitas vezes apenas um deslize com a perna de trás. O quadril projeta-se ligeiramente para frente como uma mola prestes a ser liberada. A interceptação pode ser aplicada de algumas formas como, através de um ataque direto, como um soco direto de liderança que encontra o rosto do adversário durante seu avanço, ou um chute baixo que atinge a perna de apoio no momento em que ele inicia um chute mais alto. Através do controle de membros, usando as mãos para neutralizar os braços do oponente no início de seu movimento. Técnicas rápidas de desvio ou puxão criam abertura imediata para contra-ataques como um soco cruzado. O movimento é sempre econômico e preciso, sem excessos. Após a interceptação, o praticante recupera imediatamente sua guarda, mantendo a estrutura defensiva enquanto se prepara para o próximo movimento. A eficácia está na antecipação e na coragem de adentrar o espaço ofensivo do adversário para neutralizar sua ação em seu estágio inicial. Como vocês puderam ver, a genialidade dele não estava em criar movimentos secretos ou sobrenaturais, mas em refinar o básico até um nível de arte. Cada uma dessas 6 técnicas que mostramos carrega um propósito claro: ser a expressão mais pura da eficiência. É sobre interceptar, quebrar o equilíbrio e dominar o ritmo do combate. O verdadeiro legado do Bruce Lee não é uma lista de golpes, mas um convite para pensar, para adaptar e para encontrar o seu próprio caminho marcial. É usar o que funciona, de forma simples e direta. E aí, qual dessas técnicas você mais gostaria de dominar? Conta pra gente aqui nos comentários qual você vai treinar primeiro. Se esse conteúdo agregou de alguma forma sua jornada, não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, aqui no Mundo Marcial.